Olá, sejam bem-vindos de volta. Nós vamos dar sequência ao nosso curso com o estudo do tópico 5 da nossa apostila, que se refere aos direitos e obrigações do fiduciante. Nós temos como os principais direitos e obrigações os seguintes. O devedor ele tem o direito de ficar com a posse direta da coisa, que é no caso dos bens imóveis, e o direito eventual de reaver a propriedade plena com pagamento da dívida. Então, em regra, ele vai ficar ali com a posse direta da coisa até que haja o pagamento ou inadimplemento da dívida. Ele também tem o direito de purgar a mora em caso em que for movida uma ação de busca e apreensão quando ele tiver pago mais de 40% do preço financiado. Então isso vai ser um benefício que o devedor vai ter, caso ele já tenha pago 40%, ele vai poder purgar essa mora antes que ele tenha esse bem retomado pelo credor. Também tem o direito de receber o saldo apurado na venda do bem pelo fiduciário para a satisfação do seu crédito. Ou seja, você deu o imóvel em garantia, quando esse imóvel for vendido, o credor ele vai ter que apresentar ali uma planilha contendo ali quais foram os custos dessa alienação desse bem, quais foram os custos do processo, entre outras coisas, e o que sobrar do dinheiro que foi utilizado, ele vai ser devolvido ali para o devedor. Além disso, o devedor tem como obrigação responder pelo remanescente da dívida se a garantia não se mostrar suficiente. Isso é muito comum de acontecer, principalmente na alienação fiduciária de bens móveis, de veículos, porque o que acontece? O bem, em regra, ele vai se depreciando ao longo do tempo, enquanto a dívida, se ela não for paga, ela vai crescendo, porque tem a taxa de juros, tem as multas contratuais, entre outras coisas. Então, se o bem, quando ele for vendido, nessa venda não houver aquisição, não houver a aquisição do valor que seria suficiente para efetuar o pagamento dessa dívida, a garantia for insuficiente, o devedor vai responder pelo saldo remanescente. Então, o credor vai ter que ajuizar uma ação para cobrar esse saldo remanescente. O devedor também não pode dispor do bem da alienação, porque esse bem ele vai pertencer ali ao credor fiduciário, ou seja, como ele não tem a propriedade do imóvel, ele não vai poder vender, ele não vai poder onerar, e ele só pode vender ali os direitos aquisitivos sobre esse bem. Nada impede que ele venda o contrato que ele tenha. É muito comum na nossa cultura o contrato de gaveta, mas é interessante que haja a cessão desse direito de forma escrita e que isso seja registrado e com a anuência do credor para que se evitem dores de cabeça envolvendo a transmissão desse bem depois que houver o adimplemento total da dívida. Porque se não houver o registro dessa cessão, quando houver o efetivo pagamento dessa dívida, quem vai receber a propriedade plena desse imóvel vai ser o devedor primitivo, vai ser o primeiro devedor, que cedeu esses direitos para outra pessoa. Além disso, o devedor tem como obrigação entregar o bem em caso de inadimplemento de sua obrigação. Se ele não entregar o bem, ele vai ser caracterizado como depositário infiel. Atualmente não temos mais a prisão por dívida, mas isso traz uma série de consequências que podem levar até a ampliação dessa dívida. O devedor vai ter que arcar ali com uma indenização para o credor enquanto permanecer na posse desse imóvel. Já o credor fiduciário, ele tem a obrigação ali de conceder o financiamento para quem lhe alienou a propriedade fiduciária do imóvel e respeitar o direito que o devedor tem de usar regularmente aquele imóvel, ou seja, não pode ficar interferindo no seu uso nem na fruição desse imóvel. Já tem como direito a venda do bem quando houver inadimplência por parte do devedor e tem a obrigação de aplicar esse produto no pagamento do crédito com seus acréscimos legais, contratuais e outras despesas e vai ter que entregar o remanescente se houver ao devedor ou vai ter que ajuizar uma ação de cobrança quando esse valor foi insuficiente para o pagamento da dívida. Pessoal, agradeço vocês por hoje, espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado, até mais.